bloco transformador, tem um bloco de retificação, o capacitor de filtro, o regulador de tensão e um capacitor de saída recomendado pelo fabricante. O transformador tem a função de rebaixar a tensão que vem da rede elétrica para um valor especificado no projeto. Por exemplo, como mostra a figura B, o transformador é um transformador de 12 volts, tensão alternada. O símbolo da figura A representa o transformador da figura B. Então, eu tenho na entrada, no primário, 2 fios, que seriam os 2 fios vermelhos da figura B. Na saída, no secundário, eu tenho também 2 fios, que seriam os fios azuis. Note que, comercialmente, o transformador vai ter especificação de tensão de entrada, tensão no primário, e vai ter tensão de saída, tensão no secundário. Além disso, ele deve conter uma especificação de corrente ou de potência. No caso do transformador da figura B, a entrada dele é de 230 volts AC, tensão alternada, e a saída dele é de 12 volts, tensão alternada também, 500 mA. A figura C dá a simbologia de um transformador que tem no secundário 3 terminais, que está representado ali pela figura D, né? Então, eu tenho na entrada 2 terminais, 2 fios vermelhos ali, e na saída eu tenho 3 fios, fio azul, preto e azul. Sob o transformador está colada uma etiqueta, onde diz ali, ó, 12, 0 e 12 volts. Tá? O que significa isso? Significa que no fio azul, terminal 1, eu tenho 12 volts, que o fio preto, terminal 2, é o terminal comum, e que o outro fio azul tem 2 volts, que seria o terminal 3. Se eu medir entre o terminal preto e um azul, eu vou ter 12 volts, e se eu medir entre o terminal preto e o outro azul, eu tenho 12 volts. Entretanto, se eu medir entre os terminais azuis, eu vou ter a soma, eu vou ter 24 volts. Os circuitos retificadores, eles têm a função numa fonte de alimentação linear de transformar a tensão alternada que vem do transformador em tensão contínua pulsante. Existem 3 tipos bem comuns de retificadores, que são o retificador de meia onda, que usa apenas um diodo, o retificador de onda completa, derivação central, que usa 2 diodos, mas que precisa obrigatoriamente usar um transformador com 3 terminais no secundário, e tem o retificador de onda completa em ponte, apresentado ali no esquema A e no esquema C. Note que o esquema A e o esquema C representam o mesmo retificador. Então, o retificador entra a tensão alternada, então tem a marcação ali, ó, tensão alternada e tensão alternada. O objetivo do retificador é transformar alternada em contínua. Então, ele obrigatoriamente na saída dele tem a identificação do terminal positivo e do terminal negativo. Um retificador de onda completa, qualquer em ponte, ele pode ser construído com 4 diodos retificadores, representados ali na figura D, ou eu posso comprar uma ponte retificadora pronta, que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo, ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, ou essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo, ou sobre a ponte, quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta, e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C,
o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como por exemplo 78, então eu posso ter 78 0,5, 0,9, 78, 12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros dois dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele.